Hoje a gente vai falar sobre a teoria da evolução, mais uma vez, né? E a ideia dessa aula, eu já gravei uma outra aula, né, sobre esse mesmo assunto, dando uma abordagem mais histórica do desenvolvimento dessa teoria e alguns aspectos filosóficos. E a ideia dessa vez é que a gente trate mais do corpo mesmo, da teoria, né? Não tentando, assim, obviamente, aprofundar em todos os aspectos, né, da biologia, né, entrar em termos tão técnicos, né, que não vêm ao caso, mas principalmente para a gente ter os argumentos necessários para discutir, né, e debater contra a evolução. Porque um dos principais argumentos, né, e uma das principais, assim, bandeiras, digamos assim, o slogan mais típico de uma pessoa que vai discutir com alguém que defende a criação é que essa pessoa é um criacionista porque é um ignorante, porque na verdade não entende o que é a teoria da evolução, né? Então isso é uma coisa muito importante de saber. Então, obviamente, não precisa ser um biólogo especialista, um geneticista para dar os argumentos, mas é preciso mostrar que sim, que se sabe o que é essa teoria para poder argumentar, né, com essas pessoas e mostrar que há erro sim, né, e que não é esse o fundamento da discussão, que não se entende a teoria. Porque o corpo dela é bastante simples, e foram se agregando ao longo do tempo diversos termos técnicos e várias complicações, né, teóricas e matemáticas para justamente dar essa cara, essa máscara, né, de algo super robusto e elaborado cientificamente. Então, de maneira geral, o que a gente vai entender por teoria da evolução, o que se divulga, que as pessoas de maneira geral sabem da teoria da evolução, é que então não houve criação, né, que os seres foram aparecendo, né, foram exatamente evoluindo a partir da matéria bruta num longo processo que durou milhões e milhões de anos, desde os seres mais simples, a partir de uma primeira célula, que foi se tornando ao longo do tempo mais complexa através de diversos mecanismos, né? Então foram surgindo os seres mais complexos, os seres pluricelulares, né, com diversas células, e aí então, a partir dessa protocélula que deu origem a esses seres pluricelulares, foram surgindo os seres mais complexos, né? E aí finalmente é o que a gente pode chamar de plantas e animais e toda a biodiversidade como a gente tem hoje. Ou seja, não houve em nenhum momento o ato da criação, né? Não houve uma intervenção divina e, portanto, tudo aquilo que está relatado na Bíblia, uma coisa simplesmente simbólica, uma lenda que está no mesmo nível das lendas indígenas, né? Tá? Então, assim como os índios lá relatam a criação, também, né, os católicos, enfim, todos aqueles que usam, né, que acreditam na Bíblia, estão no mesmo nível. Né? Então, isso é o que a gente aprende na escola. O relato da criação é uma coisa simplesmente lendária. Né? Um ato puramente literário humano. Então, é assim, na escola que começa essa destruição da fé. E é preciso a gente combater isso. Porque uma coisa que é importante a gente entender, ter muito claro, é que não dá, então, para de fato ser católico e evolucionista. Então, aqui, a gente vai argumentar levando em consideração esses, digamos, dois tipos de pessoas. Aquele ateu, evolucionista obstinado, né, que vai justamente considerar que tudo isso é uma grande bobagem, essa história de criação, e também contra aqueles que são católicos e acham que tem que separar ciência e fé, que são duas coisas, né, que entre as quais não há ligação. E, portanto, não tem nada a ver se eu sou lá católico, vou à missa bonitinho, tanananá, e eu acredito na evolução. Não, as coisas não são conciliáveis. Né? Então, a ideia dessa aula é a gente ter esses argumentos para as duas coisas. Bom, então, como eu falava para vocês,
a gente vai na escola, então, né, lá no ensino médio, vai aprender, né, que tudo que a gente um dia recebeu, né, dos pais, ou que o padre falou na igreja, se é que isso ainda se fala, né, em algumas igrejas, sobre a criação, é uma grande mentira, uma grande bobagem, né, é uma coisa para criancinha, né, faz parte só lá daquele catecismo bobo, né, e a gente vai aprender na escola que não, que na verdade, olha só como as coisas aconteceram, né, é assim então que foi, né, e se esconde então por trás dessa máscara de ciência, né? Dessa máscara de que a ciência, então, agora é a grande, a portadora de todas as verdades, se esconde, na verdade, o quê? Uma doutrina religiosa, né? Que está por trás do evolucionismo, que carrega duas vertentes, né? Dizer, então, que, na verdade, é a matéria que vai fazer tudo, não há nada mais além da matéria, só isso que a gente vê, não há nada, não há uma realidade sobrenatural, tudo é material e, portanto, se só há a matéria, é ela que vai ter os atributos divinos. Isso é, no fundo, o materialismo. Ou então, a outra vertente é a vertente gnóstica, que não. Há, sim, algo divino na matéria, mas que está preso na matéria, e é que através de um processo de evolução vai se libertar, né, para uma grande realidade místico, né, uma grande realidade fora da matéria, e por isso que é necessário o processo de evolução, né? Esse tipo de filosofia, de religião, né, foi muito expressa, muito claramente, escancaradamente pelo padre Teilhard de Chardin, né? Que exatamente colocava isso, né? Ele era um evolucionista, ele inclusive participou de escavações, de buscas por fósseis e participou de fraudes, né, de fósseis, e ele defendia isso, né? Que a evolução, na verdade, era um processo de cristificação, né? Que a divindade estava presa na matéria, e através da evolução, inclusive da evolução biológica, a gente teria então o retorno a essa divindade. Então, nada se fala sobre isso no meio acadêmico, nem no meio, né, escolar. Não, a evolução é uma coisa puramente científica, está provado. Então, a gente não vai encontrar nenhum estudante universitário, ou vai ser muito difícil encontrar, que duvide dessa realidade, desse fato da evolução. E se encontrar, ele não vai falar, ele vai esconder, por respeito humano, por medo de se passar exatamente como ignorante, como aquele lá, olha, ele é religioso, tá? Se ele não acredita na evolução, é porque ele está alienado, né, preso lá à fé dele e não entende nada. Tá? Então, aqueles que vão duvidar vão muitas vezes esconder isso daí. E isso não é o correto, né, de fazer. Então, a gente vai exatamente com essa aula colocar, né, pegar nesses pontos específicos, né, que normalmente vão ser os mesmos que vão surgir em todas as discussões, para escancarar, né, essa grande mentira aí. Inclusive, eu vou mencionar alguns pontos desse artigo aqui, que não é um artigo muito novo, né? Tudo em ciência tem que ser super recente, tem que ser, né, do ano passado, do mês passado. Esse é um artigo de 2002, mas que exatamente chama, né, um artigo que está em inglês, saiu na Scientific American, e que faz isso, ridiculariza os criacionistas, né? Vão ser aqui 15 respostas para criacionistas nonsense, né? Eles são sem noção, esses criacionistas, né? E ele vai atacar exatamente pontos que são os que a gente vai abordar aqui. Então, vou pegar exatamente alguns argumentos que ele usa e contra-argumentar para a gente mostrar que não é uma questão de ignorância, que todas essas pessoas que são presas na teoria da evolução, na verdade, têm sim uma grande fé. Isso é um dogma da ciência moderna. Não é possível questionar a evolução no meio acadêmico, tá? Ainda que você tenha os argumentos necessários. Então, como eu falava para vocês, não é possível, tá, conciliar o catolicismo com o evolucionismo. No seguinte sentido, Deus criou as coisas. Aquele, então, que não acredita que Deus é o autor de todas as coisas criadas, está excomungado. Isso é, né, um dos cânones
sobre a fé católica que está no documento do Concílio Vaticano I, na Constituição Dogmática sobre a fé católica, nesse capítulo 4, a fé e a razão, tá? Então, se alguém não professar que o mundo e todas as coisas nele contidas foram por Deus tiradas do nada, seja excomungado, né? É claro que a pessoa tem que estar, né, realmente consciente da consequência daquilo que ela está professando. E então, como eu falava para vocês, a pessoa então que vai ser evolucionista, muitas vezes ela não prevê as consequências doutrinárias daquilo que ela defende. E muitas vezes, então, ela nem sequer se dá conta, nem sequer se questiona que o desenvolvimento dessas teorias, o surgimento e a expansão e a, digamos, grande estabilidade dessa teoria tem um fundo religioso. E isso, quem diz, não sou eu, tá? Aqui eu vou dar para vocês, então, algumas citações de pessoas que são evolucionistas referência, né, de quem a gente então não poderia questionar de que são de fato defensores da evolução. Então diz aqui o Futuyma, que é um autor do livro texto base para todo biólogo sobre evolução. Diz que a teoria da evolução biológica é a expressão amadurecida de duas correntes revolucionárias de pensamento contrário a uma visão de mundo que prevaleceu por muito tempo. Exatamente, vai pegar aqui os dois pontos. O conceito de universo em constante mudança e a extinção da ideia de causa final. É isso que a evolução vai ter. Esse vai ser o grande trunfo dela. Extinguir a ideia de que as coisas foram feitas para uma finalidade. De que as asas estão no pássaro para que ele voe. Não, agora a ideia é que, de repente, surgiu um membro que dá para voar. E porque ele dá para voar, funcionou, ele foi selecionado para a evolução. As coisas, então, não têm mais finalidade, os seres não têm mais finalidade, o homem não tem mais finalidade. Qual é o fim do homem, então? Se ele é um mero produto da evolução, cujo desenvolvimento do sistema nervoso deu no cérebro. E a ideia desse universo em constante mudança. Tudo muda, não há mais estabilidade para nada. Não, a verdade sempre muda. Então, na verdade, é isso que vai acontecer. A evolução vai dar, vai colocar no mais íntimo do ser, que é a sua natureza biológica, a ideia de mudança constante e a ideia da extinção da causa final. O evolucionista obstinado não se questiona sobre isso, ele não percebe isso, mas ele absorve essa ideologia. Sem ele querer, ele absorve essa ideologia. Novamente, o Futuyma vai dizer isso, né, que juntamente com a teoria materialística da história e sociedade de Marx e a atribuição do comportamento humano a influências sobre as quais temos pouco controle por Freud, tá? O Freud, então, e o Marx, junto com o Darwin, a teoria da evolução do Darwin, foi um elemento crucial na plataforma do mecanicismo e materialismo, a qual tem sido um palco da maior parte do pensamento ocidental. Então, o que a gente pensa, a nossa sociedade é um produto dessa ideologia, que novamente vai englobar o quê? Na verdade, o liberalismo engloba tudo isso, ele vai depender da expansão da teoria da evolução. E só para então a gente ter muito claro que a evolução carrega sim uma ideia religiosa, eu vou dar mais uma citação para vocês, que é de uma pessoa também que a gente não poderia, né, dizer que está forçando, né, é o Thomas Malthus, é o Thomas Huxley, que vai dizer, então, aqui eu coloco a citação em inglês, eu vou colocar só um trecho, que ele diz, então, numa carta para a esposa dele, exatamente mencionando os conflitos, porque o que ele era? Ele era uma pessoa que divulgava, ele era um grande defensor do Darwin, ele vai ser chamado, então, do bulldog do Darwin. Por quê? Porque ele ia, contemporâneo com Darwin, conversando e muito próximo do Darwin, ele ia nos pubs, nas tabernas, nos sindicatos, conversar com os trabalhadores e expor o que era a teoria da evolução.
E ele, então, nesse clima de angústia e de brigas constantes, ele vai escrever para a esposa dele numa carta que ele está, então, no meio de um grande movimento, maior do que aquele que precedeu e produziu a reforma protestante, e nada mais do que a continuação desse movimento. Ou seja, é claro que há um cunho religioso nessa teoria, né? O que, então, uma pessoa que vai defender a teoria da evolução não vai normalmente atribuir, mas que ela vai trazer isso como consequência para a vida dela. Então, vamos lá, finalmente é o ponto que a gente precisa chegar, né? Ter claro o que é realmente essa teoria e pegar os seus pontos para destrinchar e discutir e colocar os argumentos necessários contra, tá? Então, a teoria da evolução biológica, ela diz o quê? Que há uma descendência dos seres com modificação, que ao longo do tempo, à medida que passam as gerações de um ser para o outro, eles mudam. E pronto, tá? E essa aqui é uma das figuras que está no livro do Darwin, né? Que é o grande, então, teórico da evolução. E quer dizer o quê? Essas linhas, né? Começaria lá embaixo, onde estão as letrinhas, que seriam os ancestrais, e ao longo do tempo eles foram dando origem a outros seres. Esses seres vão se modificando e originando linhagens distintas, né? Então eu tenho diferentes linhagens e essa, digamos, figura em forma de ramos seria o que a gente chama de árvore da vida, né? Então, os seres vivos hoje, que conhecemos, eles são pontas desses ramos. Se a gente fosse capaz de olhar na natureza dessa árvore da vida, a gente estaria vendo o quê? As folhinhas da copa da árvore. E a gente não é capaz, atualmente, de enxergar de onde estão vindo os ramos, né? Que vêm todos de um tronco comum, que teria sido, né, esse conjunto de seres primordiais, essa célula primordial que deu origem a todos os outros, né? Então, essa é a ideia da teoria da evolução, que há uma descendência com modificação ao longo do tempo. E qual que é o mecanismo proposto por Darwin para explicar essa descendência com modificação? É a teoria o mecanismo da seleção natural, né? Que é um mecanismo muito simples, né? Então, Darwin explicava que nas populações naturais, por exemplo, a população humana, os indivíduos são diferentes, tá? Então, há indivíduos mais altos, mais baixos, né? Mais morenos, mais claros, assim como ali os besourinhos, certo? Besouros clarinhos, besouros verdinhos. E, dada essa variabilidade natural que existe entre as populações, há alguns seres que, dadas certas circunstâncias, vão ter mais vantagens em relação aos outros, né? Esses seres estão sempre num excedente populacional, e aí por causa disso eles vão brigar entre si pelos recursos que são limitados. Que recursos são esses? O espaço, a comida, o habitat, tudo, né? E aí, dada essa diferença entre eles, um é diferente do outro, e dadas certas circunstâncias naturais, alguns vão ter vantagem em relação ao outro. Então, no caso ali, o besourinho verde parece mais apetitoso para o passarinho. Então, ele aparece mais no ambiente por alguma razão, e aí o passarinho o preda mais facilmente. De forma que, sobrando mais besourinhos claros, né, que não verdes ali, os laranjinhas, vão então sobrar, numa próxima geração, mais besouros laranjas, ou seja, eles têm mais chance de deixar descendentes, de forma que, ao longo das gerações, então, esses besouros laranjas que são menos predados têm mais chance de deixar descendentes e vão modificando a população. Então, de uma mistura de besouros laranjas e verdes, vai dando a tendência a besouros mais laranjinhas ali. Isso seria a seleção natural.
Pode ser o passarinho, o agente da seleção, pode ser qualquer outra coisa que resulte numa modificação dessa população. Então, a seleção natural age sobre um conjunto de indivíduos que são diferentes um do outro. E é isso o mecanismo. E acabou. Como disso podem, então, surgir diferentes tipos de seres, né? Imaginem só, como é dada toda a diversidade biológica que a gente tem. Como é que esse mecanismo fez surgir esses diferentes seres, não era suficiente para Darwin explicar. Então, a teoria da evolução darwiniana pelo próprio Darwin foi ficando sufocada por esse mecanismo da seleção natural. E ele próprio vai admitir isso. Tá? Então, na obra dele, no final da obra dele, ele vai dizer que alguma coisa a mais tinha que ter. Né? Então, ele começa a duvidar do próprio mecanismo que ele mesmo propõe para explicar. Porque isso aqui não gera novidade, não gera diferença de coisas que já existem, eu só seleciono. E, na verdade, ao invés de aumentar a variabilidade, eu estou diminuindo, eu estou exatamente selecionando. Então, o que vai acontecer? Para que a gente saiba, então, explicar qual é a diferença entre o darwinismo e o chamado neodarwinismo, ou síntese moderna. Então, os biólogos modernos, no século XX, pegaram essa teoria do Darwin, que foi de super sucesso, de grande expansão mundial, foi adotada rapidamente, causou uma grande revolução em toda a sociedade, teve um impacto absurdo, e por isso que a gente sabe que é óbvio que houve uma força maior para divulgar essa teoria. Não é possível que um livro extremamente chato e maçante, como foi aquele que divulgou a teoria da evolução, que é o livro do Darwin, A Origem das Espécies, como é que um livro como esse teve um impacto tão grande em todo o mundo? Então, é óbvio que houve uma força a mais para divulgar isso daí. E essa mesma força foi a que vai tentar resgatar a teoria da evolução e dar uma cara mais robusta, mais científica, para tentar, então, salvar essa teoria que não explicava a origem das novidades. Então, usando as descobertas, das leis de Mendel, que foi contemporâneo ao Darwin, mas cujas publicações não tinham sido dado o mérito devido, e eles então não se conheciam devidamente, não houve nenhuma correspondência entre as duas teorias, nem as das leis da hereditariedade do Mendel, nem do Darwin, não houve nenhuma correspondência, mas essas leis, as obras do Mendel foram resgatadas junto com descobertas da genética pelo Morgan, que trabalhou com essas mosquinhas aí. O Morgan não é a mosca, o Morgan é que trabalhou com a mosca da fruta, e um monte de outras gentes aí, para quem é da área da biologia, esses nomes são bem conhecidos, sempre citados, sempre referências, a gente sempre ouve escutar falar deles, mas então, para quem não é preciso simplesmente saber que houve um grande grupo de trabalho intenso para tentar, então, reformular e dar o que a gente chama de neodarwinismo, que vai fazer o quê? Dar novos elementos para tentar ampliar e dar mais força ao mecanismo da seleção natural. Então, eles vão dizer que quem gera os diferentes tipos, o besourinho verde, o besourinho laranja, é a mutação, que são as modificações genéticas, que podem ter no DNA dos seres, e a recombinação genética, que são os mecanismos celulares que as células, que durante a formação das células reprodutivas, as células são capazes de gerar, É por causa da recombinação que, por exemplo, vindo de um pai e de um mesmo pai ou de uma mesma mãe, os filhos são todos diferentes, É através de recombinação genética, que o Darwin não sabia que existia, não se conheciam os mecanismos bioquímicos da coisa. E a mutação, que realmente é a única coisa que pode gerar uma coisa diferente, uma característica nova, diferente, é só mutação, da qual a gente vai falar um pouco mais para frente.
Então, essas são as fontes das variações que existem nas populações naturais, que o Darwin não sabia explicar de onde vinham. Dado, então, essas fontes de variação, continua o mesmo mecanismo que Darwin propõe de seleção natural, só que com duas outras forças evolutivas, ele vai chamar de deriva genética e a migração, né? Então, com esses nomes técnicos diferentes, então, a síntese moderna, ou chamado neodarwinismo, então, sente-se a grande vencedora para explicar a evolução dos seres vivos, né? O surgimento de novos seres e a geração de novidade ao longo do tempo. O que seria essa deriva genética? A deriva genética vamos supor que, por algum acaso, os albinos todos da humanidade resolvam entrar num barco e vão passear por aí. E aí eles vão lá e chegam a uma ilha e fundam uma nova população e passam a viver ali. E aí, como eles são diferentes, eles fundam uma nova população. E aí pronto, temos agora um novo grupo de seres humanos com uma característica diferente, só localizada naquele lugar, que vai então ter uma concentração de genes só entre eles, não há fluxo gênico entre outras populações, e aquilo ali vai dar origem a uma nova espécie. É isso que seria algo que eles chamam de deriva genética, né? Efeitos aleatórios, no caso aqui a gente está chamando esse passeio de barco que eles vão fazer, mas que podem acontecer entre as populações e que fazem com que características diferentes sejam fixadas. Enfim, tudo isso, não quero ser maçante com esses termos técnicos, faz com que a teoria pareça, então, muito robusta. Enche-se, então, de nomes técnicos para a coisa parecer mais forte e mais convincente. Mas, no final das contas, o mecanismo é o mesmo. Então, além disso, o que vai se colocar? Esse mecanismo aqui ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Então, esse vai ser o grande trunfo da evolução. O tempo. Essas modificações do besourinho que a gente veria, essas modificações que a gente veria do besourinho, que a gente só consegue ver ao longo de poucos anos, se a gente esticasse, né, num tempo geológico, isso então, esse acúmulo de mudanças num tempo absurdo, explicaria o surgimento de todas as espécies que a gente conhece hoje. Como é que então, a partir de uma única célula lá, né, ou melhor, de um conjunto de células individuais, seres unicelulares, houve a origem de todos os seres que a gente conhece hoje. O tempo explicaria tudo. Tudo se atribui, então, ao longo desse acúmulo de mutações de seleção natural, de todas as modificações geológicas, ambientais que aconteceram ao longo dos milhares de anos. Tá? Então, é basicamente esse o corpo da teoria. Tá? De maneira, né, bem simples, né? Não entrando em todos os detalhes, né, que, digamos assim, um biólogo especialista gostaria de chegar a detalhar aqui, mas que não é necessário, tá? Então, vamos a alguns pontos importantes para a gente discutir, então, sobre evolução. Eu elenquei aqui os que eu julguei mais importantes, mas tem alguns outros detalhes, mas, enfim, fica para uma próxima oportunidade. Vamos lá. Um dos pontos mais importantes, então, que exatamente esse artigo vai mencionar, olha, esse aqui é um argumento que esses criacionistas usam e que não tem o menor cabimento. E eu vou mencionar aqui quais são os argumentos dele contra esse ponto aqui, que é a origem da vida. Bom, o Darwin, então, que propôs a teoria da evolução, ele próprio nunca se questionou de onde surgiu a vida e como surgiu a vida. Ele partiu de que, dado que existem seres vivos, eles são bem diferentes um dos outros, então, ao longo do tempo, eles podem se modificar e dar origem a novas espécies. Mas como surgiram esses primeiros seres? Né? Então, ele observou lá os passarinhos lá nas Ilhas Galápagos e viram que os passarinhos eram todos lá com bicos diferentes. Né? Eles gostavam de falar, então, que era isso,
que, na verdade, houve uma população ancestral de passarinhos, elas foram, então, para ilhas diferentes e conforme o bico era mais adaptado ao tipo de alimento, então foram se modificando essas populações. E surgiram, então, os diversos tipos de passarinhos que têm, então, os biquinhos adequados ao que eles comem lá. Mas ele nunca se perguntou, tá, e de onde vieram esses passarinhos primeiro? Como é que surgiram esses passarinhos? Quem eram os ancestrais desses passarinhos? A origem da vida é, até hoje, então, um mistério para a ciência, tá? E isso não sou eu quem digo, só esse mesmo evolucionista aqui que está chamando os criacionistas de nonsense, né? De sem noção. Ele diz aqui, a origem da vida permanece, na maior parte, um grande mistério. Isso não só ele que diz, vários outros artigos sobre a origem da vida permanecem obscuros, não se sabe como foi possível surgir a primeira célula. E é o que a gente vai aprender no ensino médio? A gente aprende no ensino médio isso daqui, que foi o único experimento feito até hoje, tá? Que é do Stanley Miller, em 1950, que propõe o quê? Uma certa condição da atmosfera primitiva, então deveria ter lá na atmosfera um certo conjunto de gases, uma certa condição de muita radiação, muitas tempestades, muito calor, e com essa mistura de gases e essas radiações, então, que ele então simulou nesse equipamentozinho aqui, né, que tem essa fotinho e ele com ele aqui na frente, teriam surgido então as primeiras unidades da vida. O que ele vai chamar de unidades da vida? Os primeiros aminoácidos. O que são aminoácidos? Aminoácidos são os tijolinhos que formam as proteínas. As proteínas são as moléculas, as biomoléculas que constituem todo e qualquer ser vivo. Nenhum ser vivo funciona sem proteína. Então, ele achou os aminoácidos e só. E ele deu um grande viva, e toda a comunidade científica deu um grande viva, porque ele achou, nessa massinha aí desse experimento dele, uma certa porcentagem de alguns tipos de aminoácidos. E dado que ele achou eram esses aminoácidos, ele achou a origem da vida. Veja então que grande salto ele dá, né? Da observação dessa massa, que era um piche, da qual 3% eram aminoácidos, dos mais simples possíveis. Ele falou, pronto, se apareceram os aminoácidos, surgiu então a vida. Porque qual que é o salto? O raciocínio é, se tem aminoácidos, se deu para surgir aminoácido aqui, então ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, esses aminoácidos podiam se combinar aleatoriamente e dar as proteínas. E as proteínas fazem os seres vivos. Mentira! As proteínas que fazem os seres vivos seguem uma receita específica. E essa receita está no DNA de cada um dos seres vivos. Em cada uma das nossas células, a receita é a mesma, as receitas são as mesmas, né? No DNA aqui de cada um de nós, as receitas são as mesmas, mas as proteínas são variáveis, muito variáveis. Por quê? Porque cada célula usa a receita que ela quer. Então, é um salto gigantesco para explicar a origem de uma célula. Até hoje nunca se conseguiu reproduzir em laboratório uma célula. A única coisa que foi feita, e que também foi uma grande explosão na comunidade científica, foi pegar uma célula já existente, um DNA já existente de dois seres diferentes e misturar. Mas os dois já estavam prontos, já estavam feitos, tá? Então, isso aqui é um ponto que qualquer evolucionista franco e sincero tem que admitir. Não se sabe explicar a origem da vida. Tanto que o que vai se atribuir? A explicação vai ser dada para os extraterrestres. É tão difícil explicar a origem da vida que é mais fácil admitir que veio de outro planeta, através de um meteoro, o que lá que seja. Né? Então, é por isso essa grande investigação e esse grande investimento em pesquisa extraterrestre. Né? Procurar alguma sombra de qualquer coisa que seja viva fora do planeta, porque é muito difícil explicar como é que pode ter surgido aqui. Tá? Então, esse é um ponto que, se a pessoa for sincera, ela tem que dar o braço a torcer. Mas ela vai dizer, não, mas, bom, isso aí foi há muitos bilhões de anos atrás, a gente não sabe exatamente
como é que era a atmosfera primitiva. A gente não sabe exatamente como aconteceu. Só deve ter dado um jeito. A natureza, né? A natureza vira grande divindade. A natureza tudo faz, né? Tudo se atribui à natureza, né? Tá, e aí eles falam, não, de algum jeito foi. O outro ponto, então, que a gente vai questionar é sobre esse mecanismo da seleção natural, o qual eu expliquei para vocês agora. Porque, como a gente dizia, e como o Darwin mesmo admitiu, e como todo evolucionista admite, a seleção natural, como o próprio nome nos mostra, nos expõe, ela seleciona. Ela não gera variedade, ela diminui a variedade, tá? Portanto, se a seleção só seleciona e não produz variação, ela não é suficiente para explicar. E esses aqui são os pássaros, então, que eu mencionei para vocês, né? Que são, digamos assim, os grandes estandartes, né, da evolução. Então, o Darwin teria explicado dessa forma, né? Que esses bicos foram surgindo através desse mecanismo de seleção natural. Aquelas variantes, né? Aqueles indivíduos que tinham o biquinho mais adaptado para conseguir obter o alimento, eram selecionados, tinham mais chance de gerar outros descendentes. E assim foram, né, sendo selecionados esses novos bicos. Mas de onde surgiram esses novos bicos? De onde vem esse estoque, né? O Darwin não sabia explicar. É possível, sim, que esse estoque de bicos estivesse já no DNA dessa população original. É possível, sim. Mas vejam que todos esses são passarinhos. Todos esses são pássaros, né? E, portanto, como é que a partir desses pássaros eu gero novas espécies, novos tipos? O mecanismo da seleção natural, então, não é suficiente para gerar diferença. E aí, então, que vai se atribuir a mutação. Entenderam? Então, quando a gente vai discutir com o evolucionista, tem que pegar nesse ponto. A seleção seleciona, ela não gera novidade. Quem gera novidade são quem? Os mecanismos genéticos, a mutação e a recombinação. A recombinação que é capaz, então, de gerar as novidades a partir de um estoque de ancestrais, tá? Ela só recombina aquilo que já está presente no DNA. Ela não gera novidade. Quem gera novidade é a mutação. E a mutação, o que ela faz? A mutação existe. No que consiste a mutação? A mutação consiste em diferentes tipos de troca de DNA, de diferentes naturezas. Então, aqui estão representadas moléculas de DNA, né, que são os cromossomos que todos os seres vivos têm nas suas células. Durante a divisão celular, na hora de formar células reprodutivas, esses cromossomos podem sofrer diferentes mutações. Podem ser mutações, por exemplo, que trocam pedaços inteiros, né, das moléculas, modificando esse DNA, tá? Colocando mais informação, alterando a informação anterior. É como se eu tivesse a receita do bolo e trocasse a sequência das páginas, alterando as receitas daquele bolo. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer. E isso ocorre, a mutação ocorre e ela pode gerar coisas diferentes, sim, tá? Há mutações que são muito grotescas, que mudam pedaços inteiros do DNA, e há mutações que são muito pontuais, que dentro da molécula de DNA, que tem uma certa sequenciazinha, troca um ou outro pontinho. Isso também são mutações. E isso é como se eu pegasse, então, na receita e trocasse só as palavras dentro de uma certa receita. Então, ao invés de adicionar, eu escrevesse tirar. Se é que vocês me entendem essa analogia, né, com a produção de alguma comida. Então, as mutações são isso. São modificações das receitas que estão dentro das nossas células. E o que as mutações fazem? Geram, então, coisas diferentes. Por exemplo, né, as características todas humanas, né, diferente tipo de cabelo, cor da pele, cor do olho,
Adão e Eva não podiam ter tido todas as características juntas. Essas características foram aparecendo por mutação ao longo do tempo, sim. Então, mutações, quando afetam características pouco importantes, elas se mantêm. Quando elas afetam características muito importantes, elas não sobrevivem, elas não se mantêm na população, porque elas eram erros grotescos. Então, normalmente, as mutações, ou elas são corrigidas pelas próprias células, ou quando elas são passadas, quando elas são transmitidas, elas não afetam características de importância. Então, as principais mutações mencionadas pelos evolucionistas são as mutações da mosca da fruta, que é um dos modelos biológicos mais bem estudados, né? Então, o que é um modelo biológico? É um serzinho que seja fácil de trabalhar, né? E que dê para suprir as necessidades daquilo que eu quero para o meu estudo biológico. Então, a mosca da fruta é aquela mosquinha lá da banana chatinha que fica lá pequenininha, né? Ela se reproduz rápido, ela é pequenininha, se cria lá em tubinhos, né? Não dá trabalho de dar comida para ela, as gerações dela são grandes, então é um modelo animal que eu consigo, né, criar em laboratório e fazer diversas experiências. Então, ela é um modelo biológico super bem estudado e milhões e milhões de gerações já foram feitas das moscas, já foi feito tudo que é possível com essa mosca, submetida à radiação para sofrer mutação, um monte de coisa. E se conhece, então, uma série de mutações. Essa é uma das mutações que foram produzidas, que apareceram, né, e que é muito bem divulgada na comunidade científica, porque ela é muito grotesca. Então, no lugar da antena de uma mosca da fruta normal, que é essa de cá, apareceu um par de patas no lugar da antena. Então, é uma coisa de doido, né? Daria para surgir uma nova espécie, né? Que no lugar das antenas tem as patas, né? Coitada, o que ela faz com essas patas no lugar das antenas, a gente não sabe. Essas patas não são funcionais, né? Elas resultaram de uma mutação num gene importante de desenvolvimento, que controla o desenvolvimento lá da mosquinha, e de repente surgiram patas na cabeça dela. O que vai acontecer com essa mosca com patas na cabeça? Voar não vai, né? As antenas são super importantes para os insetos. O máximo que vai acontecer com ela, ela se dá muito mal, entendeu? Ela simplesmente morrer assim que sair do potinho lá de dentro, né? Do laboratório. Né? Então, várias outras mutações são conhecidas em moscas da fruta e nenhuma delas tem um significado, digamos assim, que eles chamam de adaptativo. O que aquilo confere de vantagem? Se aquela mosca sai por aí, ela vai morrer. Né? Então, as mutações ocorrem sim, elas são reais, né? Para que numa discussão a gente saiba o que é a mutação, qual é a natureza da mutação, dizer que sim, de fato elas ocorrem, mas não se conhece nenhuma mutação que gera novidade tal para formar uma nova espécie e que ela seja de valor adaptativo para aquele ser, que ele lhe dê uma vantagem na sobrevivência, ou nem vantagem nenhuma, que ele lhe garanta a sobrevivência. Tá? Grandes mutações são normalmente deletérias, ou seja, elas barram o desenvolvimento do indivíduo. E, na verdade, o Darwin não sabia, mas há muitas outras grandes modificações genéticas que podem acontecer, que a gente conhece hoje em dia, tá? E vocês numa discussão podem mencionar, como, por exemplo, esses transposons e retrotransposons, que são uma coisa, né, que se conheceu e se estudou bastante no milho, né, e é isso que explica esse tipo de variação que tem em milhos, né, e foi uma mulher, uma geneticista que estudou isso daí, ganhou até prêmio Nobel por causa disso, e ela descobriu, então, que havia no DNA do milho, e há também no DNA de várias outras espécies, inclusive em humanos, elementos que saltam do DNA, que saem do DNA e vão parar em outros pontinhos. É como se, dentro do nosso livro de receita, de bolos, de repente uma página sai sozinha e vai para um outro lugar que a gente não sabe qual vai ser o destino e muda totalmente a receita. Isso acontece. Isso acontece e isso gera o que no milho?
modificação na cor do milho, nos grãos do milho. Onde isso está gerando uma nova espécie. Como através desses elementos saltadores que se conhecem, que são muito bem estudados, está ocorrendo uma nova espécie. Então, os limites do ser, os limites genéticos do ser, estão tão bem estabelecidos que, mesmo diante dessas grandes modificações genéticas que ocorrem, eles não são ultrapassados. Também se conhece muito fatores que não são propriamente dentro dos nossos genes, mas que são chamados de fatores epigenéticos, que tem a ver com a nutrição do indivíduo, de exposição a uma série de fatores ambientais que podem marcar o DNA. Também isso não afeta o desenvolvimento do ser. O que é isso aqui? Por exemplo, né? Esses dois ratinhos aqui, eles são clones, ou seja, eles são idênticos geneticamente. Mas, porque a mãe dele foi nutrida de modo diferente em cada gestação, eles nasceram de modo diferente. Então, isso foi feito em laboratório, né? Então, é uma mesma linhagem, eles fizeram através, né, das células, enfim, através de fertilização in vitro, né? Colocava lá as célulazinhas que davam origem dos seres congeladas, né? E depois implantavam na mãezinha e a ratinha lá era alimentada de modo diferente. Numa gestação, deu origem ao rato gordo e amarelinho, e na outra ao rato magrinho e pretinho. Então, há outros fatores relacionados às características genéticas que têm se descoberto cada vez mais, mas vejam, continua sendo rato. Então, o que a gente descobre é que cada vez mais é impossível ultrapassar os limites do ser. Cada vez mais, com a genética moderna, a gente descobre coisas impressionantes sobre o nosso DNA e, mesmo assim, os seres continuam sendo aquilo que eles são. Então, há muito mais fonte de variabilidade do que o Darwin imaginava, do que a síntese moderna imaginava, e nem assim o limite do ser é ultrapassado. Né? Aí, numa discussão com o evolucionista, o que ele vai falar? Ah, não, mas tem prova, sim, da seleção natural, tem prova da formação de nova espécie, tem sim. Já ouviram falar da resistência aos antibióticos? Não sei se alguém já, em algum momento, já teve a oportunidade, né, de ouvir falar sobre isso, tá? Que as bactérias com os antibióticos ficam resistentes. Isso é a prova da evolução. Tá vendo? Olha só, os seres podem mudar sim, né? Num curto espaço de tempo, evoluiu. De não resistente ao antibiótico, ficou resistente. O que é isso? Né? Para que vocês entendam. Então, tá lá, a pessoa tem uma infecção por bactéria, toma o remédio, toma lá o antibiótico, e o antibiótico não faz efeito. E aí, a pessoa vê, né? Ah, puxa, a bactéria não sofre, não morre com a ação daquela droga. O que significa isso? Que ela ficou resistente. Então, ela é capaz de destruir aquela substância química que está contida no remédio, né? Então, ela degrada, ela destrói, e aquele remédio não tem efeito sobre aquelas bactérias que continuam se multiplicando e agravam a infecção. Muito bem, isso existe? Isso existe, é bastante comum e é um problema sério nos nossos dias, tá? Inclusive por causa disso, né? Receita de antibiótico é tudo super bem controlada, né? Não dá para comprar sem ter a prescrição certinha do médico e tal. A infecção causada por essa bactéria ficou resistente? É a mesma? É a mesma doença. É a mesma bactéria. Por que a doença se torna mais grave? Porque você não está matando a bactéria. O que aconteceu? Ora, como está mostrando ali nosso esquema, nós temos uma população de bactérias, vários indivíduos, várias célulazinhas, várias bactériazinhas. Não é só uma bactériazinha, um monte de bactérias. No meio delas, tem lá umas 5 unidades de células que possuem já nelas um gene que produz uma substância que vai lá e degrada aquela droga que você toma. E aí, por isso, ela sobrevive. Todo mundo morre e aquela bactéria sobreviveu. Aquelas 5 unidades sobreviveram. Sobrevivendo, elas dão origem a outras.
Uma próxima geração, essas outras que sobreviveram, dão origem às outras. E elas sendo, então, todas descendentes desse conjunto que tinha o gene de resistência, permanecem, então, sobrevivendo e degradando o antibiótico. De onde surgiu esse gene de resistência? Da evolução? Não, já estava nela. Já estava nela, assim como tem gente que é mais suscetível a pegar uma gripe do que outra. Numa sala de aula, todo mundo fica doente lá nas crianças? Não. Todo mundo pegou catapora aí, né? Todo esse surto aí que teve. Teve gente que não pegou. Vacinado ou não vacinado, teve de tudo. E isso é a variabilidade que existe. A bactéria continua sendo bactéria, ela continua causando aquela infecção. Tá? Então, isso não é prova de evolução, coisa nenhuma. E está em todo o livro didático. Tá? Então, os alunos lá que chegam, né, no terceiro médio vão aprender evolução e falam, nossa, olha a prova da evolução. Isso não é prova de evolução, coisa nenhuma. Né? Um outro exemplo que surge muito, né? Era muito mencionado, hoje desapareceu um pouco, né? Porque teve uma série de fraudes, né? No artigo relacionado a esses fatos aqui, né? Que eram as mariposas lá da Inglaterra, né? Então, o que acontecia? Tinha lá as mariposas cinzas e as mariposas branquinhas, que lá voavam, né? E as branquinhas se camuflavam, desapareciam facilmente no tronco das árvores que eram branquinhos. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, a fuligem, né, a fumaça lá das fábricas, né, de repente, um monte de fuligem começava a impregnar no tronco das árvores, e as árvores que eram antes claras, né, o maple se tornou escuro. E aí, então, as mariposas que eram brancas se destacavam no tronco escuro. As mariposas que eram cinzas passaram a se camuflar. Ora, a mariposa que se camufla, ela consegue se esconder do predador. E aí, por causa disso, tinha uma diferença na população. Então, eles estavam dizendo, olha, tá vendo? Tá evoluindo. Ela, de branca, está se tornando escura por causa da Revolução Industrial. Não, já tinha umas duas mariposas. Não foram criadas. E ainda que surgisse por mutação, de repente, uma mariposa escura. Era uma nova espécie? Não. Tinha o mesmo comportamento, ia para a mesma árvore, comia a mesma coisa. Né? Então, esse é um outro equívoco. E ele, na verdade, é um equívoco que a gente vai tratar sobre isso, um equívoco sobre o conceito de espécie. E isso é a razão de tudo. Um outro exemplo que é dado é sobre as salamandras que estão presentes ali na costa da Califórnia, que também, né? São diferentes tipos de salamandras que estão dispostas lá na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, e elas, então, estão exatamente no lugarzinho que elas gostam de ficar, cada uma de um tipo, né? A listradinha, a amarelinha, a laranjinha. Então, qual que é a teoria para explicar? Que elas tinham, então, moravam, né, eram todas juntas, tinham uma população ancestral. Ao longo do tempo, elas foram migrando, surgiram, então, barreiras geográficas, né? Um rio que passa, né? Uma floresta que desapareceu, ou qualquer coisa como essa. E aí, elas foram se tornando diferentes, e aí, por isso que tem essas populações todas aí. Ora, o que a gente observa? Onde elas já estão e como elas são. Ninguém viu o processo histórico de modificação dessas salamandras. E ainda que se observasse, elas continuam sendo salamandras. Portanto, o grande problema da teoria da evolução e da formação de novas espécies consiste em saber o que são as espécies. O que são as espécies biológicas? O que a gente vai chamar de fato de espécie biológica? O que é, né? Ou aquele cachorro que a gente pode saber que é um cachorro e não é um gato. Os conceitos de espécie, hoje em dia na biologia, são abundantes, né? Então, assim, na minha época que eu estudei, tinha pelo menos 22 conceitos. Olha lá, esse artigo é de 1997, um autor lá biológico que elencava 22 conceitos de espécies para tentar definir o que é espécie biológica. Aquilo que normalmente a gente chama de espécie é um conjunto de seres que são muito semelhantes entre si, que vão se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis.
né, na natureza. Então, naturalmente, eles são capazes, né, têm uma certa semelhança, se reproduzem entre si e geram descendentes que também mantêm esse mesmo conjunto de características semelhantes. É o chamado conceito biológico, que é o mais prático, é o mais adotado e, de fato, é o que mais se pode aplicar, mas nem sempre. Porque bactéria não se reproduz. Como é que eu faço para dizer o que é uma espécie de bactéria? Diferenciar uma da outra. Não posso aplicar esse conceito que eu mencionei. Como é que eu faço para aplicar o conceito de espécie biológica com plantas, por exemplo, que tem um monte de coisas diferentes, né? Em plantas tem uma confusão. Então, por exemplo, o morango que a gente come, esse morango comercial que a gente come, é um grandão bonito, é um morango octaploide. Ele foi formado lá, né? Foi feita uma modificação para ele ficar maiorzão, grandão, bonitão, vistoso. E o moranguinho silvestre, que é pequenininho, não se reproduz mais como esse. Mas veio a partir desse daí. Como é que faz então? Então, com planta é tudo diferente. Então, na verdade, o que acontece é isso. Nós não sabemos dizer, ou melhor, a biologia moderna tem uma grande confusão em reconhecer o que é espécie. Se não é espécie é a unidade da evolução. A origem das espécies que Darwin colocou no livro dele, ele nunca explicou de onde surgiram essas espécies e o que são essas espécies. Ele mesmo se contradiz na própria obra. Tem hora que ele fala que as espécies não existem, tem hora que ele fala que sim, que elas existem. É claro que as espécies existem. E a gente é capaz de reconhecê-las. O problema é que, né, então aqui, né, que nem no caso aqui, né, dos híbridos, né, égua com jumento, dá a mula e o burro, que são estéreis, né? Então, eles não conseguem exatamente transmitir essa nova característica, né? Aí é aqui que a gente vai chamar de híbrido, não vai chamar de nova espécie, ele não pode ser chamado de nova espécie porque ele não transmite, ele não consegue gerar descendentes que têm esse mesmo tipo, né? Então, são os híbridos, eles, né, então são o modelo para explicar o que é o conceito biológico de espécie. Mas, na verdade, o que vai acontecer? Para a teoria da evolução, as espécies, na realidade, se a gente fosse ser coerente com a teoria da evolução, uma espécie não existe. Ela é um fluxo no tempo. Ela é agora uma coisa, mas daqui a alguns milhões de anos ela vai ser outra, certo? Então, o que eu estou vendo é um flash no tempo. Então, isso que é a unidade da evolução para a teoria biológica da evolução, eles mesmos não sabem o que é e eles mesmos não podem trabalhar. É uma coisa que não é fixa, tá? Porque exatamente isso que é a evolução, é um transformismo, é a mudança da forma contra o fixismo. Então seria isso ali, ó. No começo, as bolinhas, né, ali são o conjunto de indivíduos que formam a população. E a seta do tempo correndo, né, passando. Daqui a um tempo, pode ser que esses indivíduos se separem por alguma razão, alguma barreira geológica, uma montanha, surge um rio lá, separa esses dois conjuntos de população e eles vão viver isoladamente, o processo evolutivo vai continuar e eles vão se transformar em duas novas espécies. Então, eu vejo agora uma coisa, e por quê? Eu estou vendo num espaço de tempo determinado, eu consigo enxergar como espécie, mas daqui a alguns milhões de anos não vai ser a mesma coisa. Então, aquilo que é a unidade da evolução, nem a própria evolução consegue definir. Isso é o grande problema, é exatamente o abandono de uma filosofia natural que consegue, então, reconhecer o ser como aquilo que ele é. A teoria da evolução não, abandona os princípios do nosso raciocínio, que é o princípio de identidade e o princípio de não contradição. O princípio de identidade diz que o ser é idêntico a si mesmo, cadeira é cadeira. E o princípio de contradição não pode ser cadeira e mesa ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Não dá, ou é uma coisa ou é outra. A evolução não, porque aquele ser é aquele ali naquele momento, daqui a uns anos vai ser outro. Então ele desrespeita os princípios de como funciona o nosso conhecimento e por isso não consegue conhecer adequadamente a natureza. Então, quando os biólogos falam em transformação, que esse deveria ser o termo correto, transformação das espécies e não evolução das espécies, eles deveriam dar
corretamente o significado desses termos. E eles não dão por causa disso, porque não é possível, que na verdade a espécie então é só uma questão temporal. Então, o que acontece? Nós temos aqui alguns exemplos que eu dei para vocês, né? Ali é um pombo, a pombinha normal que a gente conhece, e algumas pombas que conseguem ser produzidas por reprodução em cativeiro. Já são um pouco diferentes, né? Essas aqui, bem mais. Aquilo ali parece uma galinha. E ó, essas daqui. Todas essas são espécies de pomba. Não, são todas pombas que por causa da reprodução em cativeiro, por causa de seleção artificial, não acontece isso na natureza, elas não vão sobreviver na natureza, tá? Elas só vão causar espanto e nada mais, mas elas são todas pombas, por mais esquisitas e estranhas, há algo de pombo nelas que se mantém. Esse limite genético, então, não é ultrapassado, né? Esse limite qual? O limite do ser que os evolucionistas, então, abandonam, porque abandonam a filosofia correta, a filosofia natural, a filosofia tomista, né? Que vai dizer que o quê? Que o ser é formado por matéria e forma, né? Não existe um sem o outro. As duas coisas são, digamos, os componentes do ser, né? Então, o que vai acontecer? Nós deveríamos dizer que o que é o conceito de espécie? É aquilo que é a forma da espécie. Cada espécie, então, tem o seu conceito de espécie, assim que deveria ser, né? Então, deveria ter um conceito de espécie para cada tipo de ser, que é o correspondente à sua forma. A gente conhece os seres pelos aspectos acidentais. Então, eu vou reconhecer a pomba pelas penas, pelo bico, pelo tipo de pata, mas essas alterações acidentais, então, por exemplo, ela continua tendo penas, ela continua tendo patas, mas cadê o bico? Né? Enfim, o bico é acidental. A gente conhece as coisas por esses atributos acidentais, mas não são os acidentes que definem a pombicidade, digamos assim. E são esses acidentes que mudam nos seres. São as mudanças acidentais que a gente observa e que os evolucionistas vão atribuir como mudanças substanciais. Então, eles vão dar um salto qualitativo no acúmulo de mudanças quantitativas. Então se eu mudar bastante aqui, pena, bico, pata, tudo, depois que eu mudar muito essa quantidade de mudanças acidentais, eu vou dar um salto qualitativo e mudar de ser. Não, não vai, né? Porque ele vai deixar de ser aquilo que ele é. Então os evolucionistas atribuem as mudanças acidentais que tem nos seres, né? Aquelas diferenças, a variabilidade natural que o Darwin fala, o acúmulo delas, eles vão dizer que vai provocar mudança substancial, a mudança no tipo de ser. E isso não vai acontecer, não é possível acontecer, porque se isso acontecer, o ser deixa de ser o que ele é. Não dá para ficar num meio termo entre ser pomba e ser papagaio, tá? Mas aí eles vão insistir na discussão com vocês e vão falar, não, mas existem os fósseis provam a evolução. E de fato, a única prova realmente material que poderia se ter da evolução, da mudança dos seres ao longo do tempo seria o registro fóssil, né? O registro fóssil existe, ele é real, tá? É importante que se saiba então, né? Como católico, que as coisas, né? Que a ciência, a ciência verdadeira vai partir dessa observação da natureza. E os fósseis são reais, existem fósseis. Existe uma quantidade enorme de fraudes, sobretudo nos fósseis humanos, mas o processo de fossilização é real, né? Então, no que consiste o processo de fossilização? No registro de um determinado ser numa certa camada da Terra, tá? Que vai ser chamada então de extrato geológico. Então o bichinho vai lá,
morre, certo? Numa certa camada, mas não necessariamente precisa ser o corpo do bicho, pode ser uma pegada, pode ser um excremento, pode ser qualquer registro da existência daquele ser. E sobre essa camada são depositados sedimentos, né? Então vem o rio, traz os grãozinhos de areia e tal, vai sendo depositados sedimentos em condições especiais geológicas de pressão, de temperatura, de tudo isso. Aquela marca é petrificada, ou aquele corpo é petrificado, é mineralizado, ele vira pedra e fica então conservado, né? E aí por isso a gente pode conhecer as formas de seres que viveram, né, em épocas antigas, e normalmente essas camadas então vão ficando embaixo da terra, quanto mais antigas elas são. Mas, por causa dos movimentos geológicos, essas camadas podem mudar de posição. Não necessariamente o que está mais embaixo é o mais antigo. Essas camadas podem se mover, mas dá para ter um certo indício disso daí. O registro fóssil é extremamente abundante, extremamente rico. E o que ele nos mostra na maioria dos casos, na verdade, em todos os casos, que os seres não mudam. Ou, se mudaram, quero dizer, se eles eram diferentes, eles já não existem mais. Então, o que a gente vê no registro fóssil? Seres que antigamente eram de um jeito e não existem mais, foram extintos, e seres que existem como são até hoje. E que se tem uma modificação, é uma modificação de tamanho, uma modificação acidental. Então, muitos e muitos seres foram encontrados fossilizados. Então aqui, né, tem algumas citações que nos diz que mais de 95% das ordens de animais que a gente conhece tem sim registro presente, né, nos fósseis, e o que eles vão nos mostrar? Que não há modificação. Um dos registros fósseis mais impressionantes é dos estromatólitos, que são aqui essas pedras, né, que a gente, enfim, lá os especialistas, né, os biólogos vão lá, olham essas pedrinhas e eles conseguem observar que são formações de bactérias, né, presentes até hoje, como são até hoje, e que são então os fósseis mais antigos que a gente conhece, tá? Esses registros então estão presentes e mostram estruturas unicelulares que conhecemos como são até hoje. Um outro registro fóssil extremamente impressionante é o Burgess Shale, tá? Que é uma camada, né, de fósseis onde a gente encontra praticamente todos os tipos de animais que a gente conhece até hoje, aparecendo todos de uma vez. Os principais filos que a gente chama, né? Principalmente de invertebrados, né? Os artrópodes, as esponjas, os diversos grupos de artrópodes, né? Crustáceos e tudo mais, os equinodermos, todos eles aparecendo de uma vez só. Os principais padrões biológicos aparecendo num curto espaço de tempo, contradizendo exatamente o que se propunha na teoria da evolução. Tá? Os próprios evolucionistas admitem que isso aqui é um grande problema para a evolução. Tá? Um outro fóssil muito famoso, e que esse artigo aqui menciona, né? Porque ele era de 2002, então ele não sabia, né, que isso ia acontecer, porque esse aqui era uma grande bandeira dos fósseis de transição, tá? Por incrível que pareça, tem um bicho aqui fossilizado, né? Aqui era era chamado Archaeopteryx, era chamado então um ancestral, o grande ancestral das aves, que tinha característica de réptil e de ave. E hoje se sabe que não era ave, não era a primeira ave, coisa nenhuma, tá? Então, essa é uma descoberta recente agora. E o que vai acontecendo com todos os registros fósseis que são utilizados como bandeira para os evolucionistas? Pouco tempo depois, eles são abandonados, porque se vê que não corresponde àquilo que se esperava. Então, esse fóssilzinho aqui, ele tinha características de réptil e de ave, então falava, olha, é o fóssil de transição, porque, pela teoria da evolução, há um grupo de répteis que deu origem às aves, como a gente conhece hoje.
E o que se conhece? Se descobriu um outro fóssil de ave com características de aves mais parecidas com as aves modernas, mais antigos do que esse. Então não dá, então já tinha aves antes disso, então esse aí já foi descartado, né? Então eu acho importante que é esse que o japonês está lá apresentando, né? Um outro dado interessante, né, dessa questão dos registros fósseis é que a cada descoberta, uma nova hipótese para explicar a descendência dos seres é proposta. Então, essa figurinha aqui, ó, né, que mostra como é que devia ter sido a linhagem de formação dos dinossauros, né, que dá os nomezinhos lá, né, de todos os grupos, Ornistichia, Sauropodomorpha, Saurisquia, Mariboptera, todos esses grupos eram já muito estabelecidos para eles, né? Olha, esse daqui deu origem a esse é o pai desse, esse é o avô desse, nananana. Tudo isso, recentemente, esse ano, foi desmontado. Por quê? Por causa da descoberta de novos fósseis que desmontam todas as hipóteses. Então, se a teoria da evolução é tão robusta e tão aceita universalmente, por que a cada novo dado, uma nova hipótese para explicar a descendência desmonta as anteriores? Cadê a robustez? E sem contar nas fraudes, principalmente nos fósseis humanos, né? Então, agora mesmo, né, nesses últimos 2 meses, toda a história de proposta de filogenia, da história da descendência, da linhagem do Homo sapiens, né, está completamente desmontada, né? Então, foi descoberto há uns 2 anos atrás, se não me engano, né, um fóssil chamado Homo naledi, na África, que eles supunham então que tinha exatamente características de transição entre o homem moderno e o homem macaco, tá? O homem mais primitivo. E eles falavam, olha, esse aqui é um fóssil de transição, ele deve ser bem antigo. Pois saiu, alguns meses atrás, a datação, porque quando eles divulgaram esse fóssil, eles não deram a datação, não quiseram datar esse fóssil. E isso foi uma das críticas que foi feita ao artigo que publicou esse fóssil, o Homo naledi. Saiu alguns meses atrás que ele é muito mais recente do que se pretendia. E, por outro lado, no mês passado, saiu a descoberta do novo fóssil mais recente que tem há 2 meses atrás, da África, que data o homem com 300.000 anos, com características extremamente modernas. E esse Homo naledi é depois desses 300.000 anos. Então, onde está a robustez dessa teoria? Que a cada hora desmonta todo esse quebra-cabeça, né? Então, esses são os pontos principais que a gente deve, né, abordar ao discutir com o evolucionista. E ainda que eles, né, vão firmar o pé e dizer que não, que sim, que é verdade, que é a ciência que está certa, que a academia está certa, mas o artigo tal, e a maioria deles não vai abandonar isso, a gente deve continuar, ainda assim, defendendo a verdade. Uma coisa importante da gente mencionar é que o que está na Sagrada Escritura é sim, né, verdade, o Gênesis foi escrito, mas ele não é um livro de história natural. Portanto, a gente não deve procurar na leitura do Gênesis, que nem os doutores, né, da igreja, né, que os próprios doutores não têm digamos, uma interpretação uniforme, se nem eles têm uma interpretação uniforme, como que a gente vai, né, pretender ter? E que não é para isso, né, que Deus escreveu o Gênesis, não é para a gente ter como fonte de história natural. Ele nos deu a natureza e nos deu o intelecto, para isso sim, né, a gente investigar, mas que isso não pode ser contraditório à fé. Bom, mas ainda assim, se um evolucionista, né, que é obstinado, não cede a esses argumentos, a gente pode ter certeza que boa parte é por má vontade, né, ou por esse respeito humano acadêmico, né, que contamina, né, os estudantes universitários,
ou simplesmente porque ele não quer aderir à verdade, o que pode acontecer com a gente. E se não se sabe dar, muitas vezes, os argumentos corretos, né, diante de vários dados técnicos, né, que um evolucionista vai querer dar, a gente pode, com certeza, falar como a Santa Joana d'Arc, né, que falou que não sabia explicar certas coisas, mas que tinha certeza daquilo que era a verdade. Tá? Então, não podemos ceder a essa mentira, né, de que os seres evoluem, né, e que Deus não criou as coisas, e também a essa grande mentira, né, que é atribuir a uma ignorância, né, o criacionismo, tá? Que o criacionismo seja uma questão de ignorância, de não entender a teoria, tá? Isso não pode, então, ser admitido. Bom, acho que é isso. Alguma pergunta? Eu sei que está espalhado por todas as faculdades a teoria da evolução, né? Mas tem algum centro específico de que eles estudam isso mais? Tem muitos centros criacionistas ligados ao design inteligente, né? Que é chamado esse novo grupo aí, que tem muitos representantes nos Estados Unidos, né? O principal foco é lá nos Estados Unidos, que quer exatamente colocar uma inteligência criadora. Mas o problema do design inteligente é que ele exatamente não quer dar o nome dessa inteligência de Deus, né? Chegar e admitir a fé, né? E, na verdade, isso é a consequência do grande abandono da filosofia verdadeira, né? A partir do momento que na ciência moderna teve uma ruptura com a filosofia, e a filosofia teve a ruptura com a teologia, né, que deveria ser a base para tudo isso, né, tudo entrou em decadência. Então, eles têm muitos estudos, né, que a gente pode até chamar de sérios, mas que, do ponto de vista internacional, não são reconhecidos. Né, assim, academicamente, eles não são reconhecidos. Não conseguem publicar em revistas, é esse grande dogma aí, de fato, que não foi derrubado até agora, da teoria da evolução. É um compromisso já muito forte com a ideologia corrente. Então, são eles, mas também é preciso ter muito cuidado, porque tem uma vertente, várias, né, vertentes criacionistas, que exatamente querem fazer essa interpretação literal da Bíblia, que vão dizer, por exemplo, que não existiram dinossauros, por exemplo, ou dizer que sim, que os homens foram contemporâneos aos dinossauros, enfim, exatamente querer escarafunchar as coisas do Gênesis, que não é assim que se interpreta, né? Não há fontes para esses dados nesse tipo nessa obra, né? Entende? Então precisa tomar cuidado com isso.